Lembrando que tudo que eu falar aqui é só a minha opinião, então se você tem uma opinião diferente da minha, deixa nos comentários de forma educada, beleza? E nesse vídeo vai ter spoilers, então se você ainda não assistiu e vai continuar por aqui, é por sua própria conta e risco. Quando Star Wars Episódio 7, O Despertar da Força foi lançado em 2015, a ideia era trazer a franquia para uma nova geração, tanto que por isso o protagonismo mudou, colocando um novo grupo focado na Rey, mas ainda usando os personagens antigos só como ponto em comum entre uma era e a outra. Em Star Wars Episódio 8, Os Últimos Jedi, lançado em 2017, o sentimento de mudança foi aprofundado, foi quase uma passagem de bastão. Foi um filme totalmente diferente que prometia levar a franquia para uma direção nova. Só que esse filme teve muitas críticas. Eu, por exemplo, não acho o episódio 8 ruim. Tem problemas graves como todo o arco do Finn e a personalidade do Luke em alguns pontos, mas como um todo, dava pra ver o rumo que a série tava tomando. E agora em 2019, com o episódio 9, A Ascensão Skywalker, a ideia era continuar a trilogia, mas encerrar todo o arco dos 9 filmes também. E o rumo que a franquia tava tomando, o que era pra ser diferente e ousado, não foi. Foi segurada pelo pescoço e jogada totalmente pro outro lado, enterrando os últimos Jedi como se fosse um deslize na saga. Em vários momentos do episódio 9, existem referências ao que eles decidiram mudar em relação ao 8. Como o espírito do Luke dizendo que ele estava errado e que a arma de um Jedi merecia mais respeito. Ou coisas como desfazer escolhas do Kylo Ren. E isso é um ponto negativo para mim, porque esse filme não é separado. Ele deveria conversar com a sua própria trilogia. E isso não acontece. As sequências não dialogam entre si. A Ascensão Skywalker realmente parece uma sequência do episódio 7 mais do que do episódio 8. Só que mesmo com isso me dando um certo incômodo, eu gostei muito desse filme. Mas vamos por parte, em 3 para ser mais específico. Falando em questões técnicas primeiro, o filme é maravilhoso em fotografia, com cenários lindos, com ótima trilha sonora e belíssimos efeitos especiais, assim como em quase todos os Star Wars, então sem novidade aí. A segunda parte é a questão do roteiro e da narrativa. O humor do filme me agradou muito mais do que dos outros, principalmente do 8, que eu achei um pouco exagerado. Aqui eu achei que encaixou bem, principalmente quando a maior essência desse tom vem de um personagem que tá ali desde o primeiro filme exatamente para isso, o C-3PO. A interação entre os personagens principais é ótima e Poe Dameron é o meu favorito dessa nova trilogia, mesmo aqui ele tendo sido forçado um pouquinho para se tornar uma espécie de próximo Han Solo. Kylo Ren teve um bom arco de redenção, por mais que seja meio básico. Mas foi legal ver todas as mudanças nele desde o primeiro filme da trilogia se encerrando aqui. Em alguns momentos onde parecia que o filme teria uma barriga, uma arrastada, ele recorria para cenas de ação que foram muito bem feitas. O roteiro em si é essencialmente o que Star Wars é, uma fantasia intergaláctica, com uma linha principal que é uma busca, uma caçada a artefatos para chegar num destino final, e essa aventura é presente o filme inteiro. O problema é quando você não se importa com o caminho e quer ir direto pro fim. Não porque o fim seja mais interessante, mas porque o caminho é desinteressante. A história da adaga e do artefato como bússola Sith são encontrados no meio de várias conveniências de roteiro. Itens jogados na trama e que no fim não serviram para nada. Encontrar a tal bússola só para ter ela destruída me dá uma sensação de que a história não queria avançar. Assim como aconteceu com alguns personagens. Por exemplo, C-3PO tem a memória apagada, mas em seguida volta quase ao normal. Chewbacca morre, mas logo mostra que não. Rey morre, mas logo ela volta também. Então me deu a sensação de que a narrativa avançava subindo 2 degraus e logo descendo 1. Agora, por falar em mortes, Star Wars provou que existe uma lei no entretenimento que é: se não tem o corpo, não morreu. E aqui
ela é bastante utilizada. O Imperador Palpatine tá de volta. Desde os trailers, eu pelo menos já fiquei teorizando de como poderia acontecer isso. Um vilão clássico que era pra ter morrido faz tempo, será que tinha ficado imortal? Como ele chegou até esse ponto? E a resposta simplesmente foi: ele tá vivo, ponto final. Eu sei que isso vai ser melhor explicado no universo estendido, em alguma HQ, livro, jogo, qualquer coisa por fora. E essa volta vai fazer sentido, mas vendo o filme, como sendo a primeira aparição do Palpatine em anos, foi totalmente do nada. Tudo bem que ele já estava nas sombras desde o começo. O Snoke é uma criação dele, uma espécie de marionete, e que era ele manipulando as cordinhas o tempo todo. Ok, mas não teve nenhum indício disso na trilogia inteira. Se a revelação que ele estava vivo viesse no final do episódio 7, tendo essa trama sendo melhor desenvolvida em 2 próximos filmes, seria uma construção com uma única direção. Ou seja, ficaria com menos aspecto de caminhos opostos que os filmes ficaram. O episódio 9 foi um filme para responder questões abertas nos anteriores, e fez tudo de forma corrida, sem preparar o terreno para isso. Como filme único, eu particularmente achei ele ótimo, mas como trilogia ele vira um monstrinho que não se encaixa muito bem. E a terceira parte dessa análise é pensando na parte sentimental, e é aí que o filme me pegou. Mesmo com vários problemas em questão de roteiro e narrativa, o sentimento de despedida, de que aquela era a última missão, estava percorrendo o filme inteiro. Ao mesmo tempo que eu tava feliz em presenciar isso, eu tava triste em pensar que é o fim de uma saga. Eu fiquei triste quando eu vi a Leia depois da morte da Carrie Fisher. Fiquei feliz demais quando eu vi o Lando. E uma das coisas que me deu muita felicidade foi ver o Chewbacca finalmente recebendo a medalha que ele deveria ter recebido há mais de 40 anos atrás. O filme é sim cheio de fanservice. Mas como o Érico Borgo diz, eu sou fã, eu quero service. O fato da Rey ser neta do Palpatine não me incomodou nem um pouco. Inclusive, isso foi uma das teorias imaginadas. O problema é que a Disney pegou todas as teorias existentes e foi tornando todas elas reais. E mesmo assim, em muitos momentos, eu olhava e pensava, eu sabia. Então não teve nenhum fanservice que realmente me incomodou, a não ser um beijo entre Rey e Kylo Ren que eu achei totalmente desnecessário. Star Wars: A Ascensão Skywalker é um filme pra fã, com vários momentos que o fã vai adorar, mas por se tratar de um fechamento de saga, não tem o tom correto. Não tem aquele sentimento de torcida, de esperar algo impactante e inesperado, porque desde o começo, o episódio 9 jogou na zona de segurança. O título, A Ascensão Skywalker, foi representado por 2 momentos. O primeiro foi na luta final da Rey contra o Palpatine, e ela só o derrota usando 2 sabres de luz, um do Luke e um da Leia. Os 2 sangue Skywalker, ou seja, a derrota do Imperador veio graças a eles. E o outro momento foi no final, quando a Rey assume o sobrenome Skywalker, mas a mensagem não é à toa. No meio do filme, alguém comenta que não importa que ela seja uma Palpatine, não importa o sangue que corre dentro dela, não importa o sobrenome dela, o que importa é quem ela é, quem ela quer ser. E todo esse apego maternal com a Leia e o apego de mestre com o Luke faz com que a Rey evite ir pro lado negro, que é a sua família, porque os Skywalker, o lado da luz, foi a família que ela escolheu ter. Star Wars Episódio 9: A Ascensão Skywalker, pra mim, não é um dos piores filmes da franquia, mas também não é um dos melhores. Ele falha em ser seguro demais, se retraiu numa casinha de conforto, e o fim de uma era, de uma saga de 9 filmes, não deveria ser apenas seguro. Muita gente criticou o episódio 8 por fugir da fórmula Star Wars, e agora muita gente tá criticando o episódio 9 porque tem fanservice demais, então fica difícil dosar um meio termo aí. A minha crítica maior ao filme é a quebra na continuidade da trilogia, falhas no roteiro e na narrativa.
mas com muitos elogios técnicos e principalmente por me fazer emocionar ao ver aquele universo e personagens maravilhosos mais uma vez. E assim como o C3PO disse, eu tava ali dando uma última olhada nos meus amigos. Mas então é isso, essa foi a minha opinião sobre o filme, e agora deixa você a sua aqui nos comentários de forma educada. E se você ainda não é inscrito, clica no botão vermelho de se inscrever, deixa seu like nesse vídeo se você gostou, me segue lá nas redes sociais pra ficar por dentro de todas as novidades, compartilha esse vídeo com seus amigos, muito obrigado, valeu e até mais.